E seguindo, acredito que a gente já pode passar um dos videozinhos, que vai ser uma apresentação da Iuna e Grazi. Primeiramente, que eu esqueci de me identificar, que eu sou uma mulher cis, eu tenho cabelo marrom, loiro, liso, e sou uma mulher branca. Vamos agora ver o videozinho, a apresentação em Libras, da Iuna. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder por medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Deus, diga, é que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil, mais pra mim que qualquer outro lugar, Jesus. Então, muito linda a música que Iuna apresentou. Vamos já para a próxima? E se por acaso a Grazi quiser comentar um pouco sobre a canção que ela escolheu, fique à vontade. Não quer? Então, tudo bem. Pode projetar.
A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim, pondo pensamentos de que não é fácil assim, que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que o meu pai diz pra mim. Eu ouço a sua voz, 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 Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu ouço a sua voz, 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 Deus, dizendo pra mim: seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. E vai ser sempre assim. 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 Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Palmas para as lindas apresentações, duas impecáveis. Muito obrigada. Antes de passar para a próxima, eu esqueci de apresentar quem no momento faz parte da equipe do Ministério da Diversidade, Inclusão e Acessibilidade, que é eu, Cassiane, o Artânio, que é o nosso líder, a Caroline, que prefere ser chamada de Cora, o Christian, que foi quem abriu a sala aqui e está cuidando e projetando os vídeos para nós, a Yolanda e a Tainara também, que estão presentes aqui. Muito obrigada a toda a equipe.
E já vou passar para a Cora, que vai dar mais detalhes do que serão nossos projetos futuros. Boa noite. Todos me escutam? Show. Bom, boa noite, eu sou Caroline, ou Cora. Todos me conhecem como Cora. Eu sou uma mulher cis, de pele branca, cabelo enrolado, encaracolado, que no momento está preso na altura de cima da cabeça e estou usando uma faixa também na cabeça. Bom, sobre o Ministério DIA. O Ministério DIA é o Ministério de Diversidade, Inclusão e Acessibilidade. Eu vou falar um pouco do objetivo, do nosso público-alvo e dos projetos, para vocês conhecerem. Bom, o nosso objetivo é promover a comunicação inclusiva, acessível e leitura acessível. Além da educação inclusiva, democratização do conhecimento e a não discriminação. Um dos objetivos também é disseminar o conhecimento e a prática de uma comunidade inclusiva e acolhedora. Sermos aí um exemplo. Bom, procuramos ampliar cada vez mais a inclusão na nossa igreja, portanto, iremos iniciar esse processo por etapas, até que consigamos uma rede de apoio grande o suficiente para cobrir todas as áreas onde é necessário aplicar os mecanismos, as adaptações, as traduções e tecnologia. Até então, iremos começar do começo, até onde o nosso braço alcança. Iremos trabalhar com foco nas minorias. O nosso público-alvo são os PCDs, as pessoas com deficiência. E aí eu vou trazer uma definição para a galera, que foi colocada pela ONU em 2006. Pessoas que têm impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdades de condições com as demais pessoas. E as demais minorias, a população LGBTQIAPN+, indígenas, mulheres, negros, pessoas de baixa renda, idosos, além de crianças. As pessoas adultas sabem se comunicar de fato com as crianças? Quais são as necessidades comunicacionais das crianças? E as pessoas analfabetas. As pessoas que não tiveram oportunidades garantidas pela Constituição para que aprendessem a ler no nosso país. Como é que a gente vai fazer isso? Nós criamos projetos, separando as demandas principais entre eles, para ficar mais organizado também. Dessa forma, nós batizamos os projetos com as iniciais do Ministério: diversidade, inclusão, acessibilidade. Iniciando a fala pelo projeto Acessibilidade, que é o nosso foco principal. O projeto Acessibilidade inclui o projeto Garagem Acessível, que vocês já conhecem. Só que ele vai ampliar esse projeto. O Garagem Acessível vai ser somente um dos dispositivos desse projeto. E a ideia é, junto com a nossa equipe de Libras, promover cursos, oficinas e palestras acessíveis, alinhados com o propósito do Ministério. Ou seja, democratizar o conhecimento de forma acessível. Também teremos o projeto Inclusão, que busca incluir
a ampla e diversificada oferta de recursos de acessibilidade na comunicação, como Libras, legenda, legenda oculta, audiodescrição, e aí são mais técnicas, e linguagem simples, além de outras. A ideia é adaptar todas as plataformas da igreja, da garagem, a uma comunicação acessível e inclusiva. Tornar a garagem inclusiva. E temos também o projeto Diversidade, que busca desenvolver, produzir, promover e ou apoiar projetos e atividades acessíveis. Trabalhar em parceria com outros ministérios e grupos de apoio, acompanhando e oferecendo apoio em suas atividades, como, por exemplo, o apoio ao LGBTQIA+, grupo de apoio, né? Grupo de apoio às mulheres, Madaleners. E aí, o foco é que a diversidade é a nossa riqueza. Finalizando. Obrigada, Cora. Agora já vamos passar para o Artani, onde vai ser o nosso palestrante do dia. Oi, 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 oi. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, deixa só eu trocar de áudio. Oi. Vocês estão me ouvindo? Sim, ok. Boa noite, garagem. Como vocês estão? Boa noite, amigo. Deixa eu te interromper rapidinho. Oi. Não vai trocar o intérprete? Sim, é porque a Graça está com dificuldade para ouvir e o Igor continuou a interpretação ali. Não, só para saber, só para entender. Aí a Yuna vai ficar cuidando disso aí enquanto eu falo, porque aí eu não vou conseguir mais prestar atenção. Boa noite, gente. Quero iniciar minha autodescrição, entendeu? Dizendo que eu sou um rapaz muito bonito para você que tem baixa visão ou cegueira. Eu sou um rapaz muito bonito, de 1,86 m. Não parece aqui pela câmera, mas eu tenho sim 1,86 m, entendeu? Eu estou usando um gorro azul, óculos preto, cordão preto e uma camisa marrom com uns negocinhos, umas estampas de umas árvores na camisa. E é isso. Para quem não conseguiu fazer o nosso curso de Libras, e para aqueles que, infelizmente, precisaram desistir no meio do caminho, gostaria de dizer para você que você não conseguiu escapar de uma aula minha, de qualquer forma, entendeu? Porque foi isso que eu vim fazer aqui hoje, entendeu? Eu vim te dar uma aula sobre inclusão e acessibilidade no dia de hoje. E aí, como eu não sou pregador, eu sou pastor, perdão, como eu não sou pregador, eu sou professor, e aí os pastores, eles geralmente iniciam a fala deles lendo um versículo da Bíblia, né? E aí eles se baseiam naquele versículo. Eu não, eu vou ler para você uma outra coisa hoje, entendeu? E eu vou me basear nisso. Eu vou ler para você o conceito de capacitismo. E esse conceito é o que vai nortear a minha fala hoje. Acompanha comigo. O capacitismo é uma forma de discriminação, violência ou atitude contra pessoas com deficiência. O termo baseia-se na ideia de que existe um padrão corporal ideal para a espécie humana e que as pessoas que não se adequam a esse padrão são incapazes de participar na sociedade. As pessoas que acreditam que as pessoas com deficiência são limitantes são chamadas de capacitistas. Ok, esse é o meu versículo de hoje. E vamos lá, gente. É o seguinte, a primeira coisa que a gente queria, enquanto ministério, hoje,
deixar para a garagem é o conhecimento do que é o processo de inclusão, acessibilidade e diversidade, que são os 3 pilares que norteiam o nosso ministério, né? E aí a gente vai começar com a acessibilidade, né? A acessibilidade, ela nada mais é do que a garantia de acesso e permanência, principalmente de pessoas com deficiência, em todos os espaços que elas frequentem. Isso não significa que a acessibilidade não está para as pessoas sem deficiência, né? Então, a acessibilidade, ela existe para suprir uma necessidade, que é aí a necessidade de pessoas que têm mobilidade reduzida, as pessoas com surdez, as pessoas cegas, mas ela também está aí para suprir a necessidade de pessoas sem deficiência, e eu vou te explicar isso um pouco mais à frente. Existem vários tipos de acessibilidade. Existem vários tipos de acessibilidade. O primeiro tipo de acessibilidade é a acessibilidade atitudinal. A acessibilidade atitudinal. O que é a acessibilidade atitudinal? Ela diz sobre as barreiras atitudinais que as pessoas com deficiência precisam enfrentar diariamente quando elas precisam lidar com pessoas que não conseguem entender que elas são capazes de estar e de fazer o que elas quiserem fazer, né? Então, quando você deixa de usar, por exemplo, o termo deficiente, que é um termo inapropriado para se referir às pessoas com deficiência, quando você deixa de tratar as pessoas com deficiência como se elas fossem coitadinhas que precisam de auxílio, como se elas fossem coitadinhas, porque eu estou prestando atenção ali nos intérpretes, como se elas fossem coitadinhas que precisam de auxílio o tempo todo, que precisam de ajuda o tempo todo, né? Um dos exemplos muito claros das barreiras atitudinais que pessoas com deficiência enfrentam diariamente é quando você, enquanto atendente ali dentro de um processo de um processo clínico, ou quando eles vão, por exemplo, ao supermercado, ao banco, geralmente essas pessoas, as pessoas que atendem as pessoas com deficiência, têm mania de falar diretamente com o acompanhante, né? Eles não direcionam a fala para a pessoa com deficiência. Porque, ao que parece, aquela pessoa com deficiência precisa de um intermediário para dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer, né? Isso acontece muito com a gente que trabalha com a área de Libras, quando a gente vai fazer algum atendimento com uma pessoa surda. Geralmente, as pessoas falam diretamente com o intérprete. Mas ele está sentindo o quê? O médico. Mas ele está sentindo o quê? Aí, geralmente, eu digo para o doutor, né? Doutor, pergunte a ele. Pergunte a ele, que ele vai dizer para o senhor. Mas não é você que está falando por ele? Não, eu estou traduzindo o processo, né? Eu estou aqui enquanto canal. Então, essa é uma das barreiras atitudinais que as pessoas com deficiência enfrentam diariamente. E a acessibilidade atitudinal, ela está aí para sanar esse tipo de barreira. A gente tem um segundo tipo de acessibilidade que a gente chama de acessibilidade arquitetônica. E essa serve para todas as pessoas, não só para as pessoas com deficiência. A acessibilidade arquitetônica, ela diz sobre a disposição de rampas, a disposição de elevadores, a disposição de banheiros adaptados, calçadas com piso tátil, para que as pessoas com cegueira e as pessoas com baixa visão consigam se locomover de forma segura. E aí tem uma coisa que me irrita muito dos pisos táteis, porque a galera não sabe o que é aquele negócio no chão, né? Aquele negócio que você olha colorido no chão é chamado de piso tátil. Não é para você ficar em cima daquilo ali. Não é para você ficar na frente daquilo ali. Aquilo ali serve para as pessoas com cegueira caminharem em cima. Então, se você ficar na frente, eles vão te bater com a bengala, né? Uma vez eu vi um vídeo de um cego, ele passando no piso tátil, e eles simplesmente formaram uma fila em cima do piso tátil. Era uma fila para atendimento de alguma coisa num banco, e tinha uma fila em cima do piso tátil, e ele foi batendo em todo mundo com a bengala, assim, né? Então, é sobre isso. Às vezes, a falta de conhecimento sobre o que é o processo de acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiência acaba fazendo com que a gente cometa erros como esse, né? É questão de falta de conhecimento mesmo. E aí, gente, sobre o processo de acessibilidade arquitetônica, a gente tem os elevadores, né? Você adora usar um elevador, eu tenho certeza disso. E aí, esse processo de acessibilidade, que é para pessoas com deficiência, também pode ser usufruído por pessoas que não têm deficiência,
né? Então, quando a gente adapta o contexto para todos, a gente consegue conviver em uma sociedade melhor. A acessibilidade metodológica, ela também é conhecida como acessibilidade pedagógica, e ela diz sobre todo o processo de adaptação que os professores fazem em sala de aula para os alunos com deficiência, né? Não só isso, mas quando as empresas dispõem de recursos adaptados para os funcionários com deficiência. Cartilhas e guias em braille, tradutores e instrutores de Libras, quando as empresas oferecem cursos de Libras porque tem um funcionário surdo, isso é acessibilidade metodológica. A acessibilidade instrumental, ela diz sobre os instrumentos que são utilizados para garantir a acessibilidade de pessoas com deficiência, né? A exemplo do recurso de transcrição via microfone, que a gente utiliza, né? E não só para pessoas com deficiência, para pessoas analfabetas também, por exemplo. A gente tem alguns aplicativos que são recursos de transcrição de áudio, quando você envia ali o áudio. Inclusive, a Estela, que está presente aqui, ela utiliza esse recurso de transcrição. Gente, o que está acontecendo? Por que a Graziele está aqui, fixada na minha frente? Porque a internet dela está ruim. Quem está traduzindo é o Igor, né? Sim? Tira a câmera de Graziele daqui da minha frente, por favor. Fixaram a câmera. Muito obrigado. O que eu estava falando? Recursos instrumentais. A Estela, por exemplo, que está presente aqui, é uma pessoa surda, e ela utiliza... E, gente, pasmem, garagem. Nós temos uma pessoa surda na igreja, entendeu? E eu tenho certeza que a maioria de vocês ainda não sabia disso. Tá ali a Estela. Por favor, fixa a Estela para mim. Ali ela acenando pra gente, ó. Fixa a Estela para mim, por favor. A Estela utiliza o recurso de transcrição de áudio, quando vocês mandam aquele bando de áudio no grupo de WhatsApp, ela utiliza o recurso de transcrição de áudio para que ela consiga ter acesso ao que vocês estão dizendo via áudio, né? Então, um dos recursos instrumentais que a gente tem, a Estela aí, gente, olha, ela utiliza também como recurso instrumental o aparelho auditivo. É implante coclear? Ou aparelho? Aparelho. É o aparelho auditivo. Ok. Então, esse também é um dos recursos instrumentais que a gente tem à disposição de pessoas com deficiência, aparelhos auditivos, óculos. Você que utiliza óculos de grau, que tem miopia, desculpa, você também é uma pessoa com deficiência, tá? E a gente tem também outros aplicativos que auxiliam as pessoas com deficiência no processo de acessibilidade, tá? A gente tem acessibilidade programática, não vou falar muito sobre ela, mas basicamente a acessibilidade programática, ela é todos os recursos de acessibilidade dispostos em lei, né? E aí, para exemplificar isso, a gente tem a LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e a gente também tem a Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que dispõe aí sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? E sobre como essas pessoas devem ser tratadas socialmente. Nós temos também acessibilidade comunicacional, e um exemplo muito claro de acessibilidade comunicacional é o que está acontecendo no nosso culto agora. A Graziele e o Igor estão fazendo a tradução via Libras para a Estela. Isso é acessibilidade comunicacional, dispor de intérpretes de Libras nos eventos, dispor de audiodescrição nos eventos, quando a gente faz, por exemplo, o processo de audiodescrição, quando nós temos uma pessoa cega presente, isso é importante. Essa pessoa precisa localizar você, se você estiver em um auditório muito grande, por exemplo. A ideia é que você fale fora do microfone para que ela consiga localizar onde que você está no espaço. E você faz a sua audiodescrição, dizendo quem você é, para que ela consiga ter noção de quem está falando com ela, né? Então, esse processo de acessibilidade comunicacional, ele também acontece via Libras, ele acontece por intermédio da audiodescrição. O uso de imagens, por exemplo, para as pessoas surdas são muito visuais. Então, quando você vai explicar conteúdos complexos para elas, a ideia é que você utilize, né, imagens para que ela consiga te entender melhor. As legendas também, tá, gente? E aí, a gente já tem isso firmado na garagem, né? Pelo menos os vídeos
Sempre que eu vejo os vídeos do Pastor Berlofa, os vídeos que vão para o Instagram da garagem, a gente dispõe de legenda. E a legenda, por exemplo, nas redes sociais, é um recurso de acessibilidade não só para as pessoas surdas, mas ele também é um recurso de acessibilidade para pessoas ouvintes que não podem simplesmente abrir o teu áudio para ouvir o que está acontecendo ali no teu vídeo. Então, quando você dispõe de uma legenda, você consegue informar mais pessoas, sendo essas pessoas ouvintes ou não. Gente, está todo mundo vivo? Vocês estão conseguindo me entender? É porque eu sou professor e eu tenho que ficar perguntando. Ah, perfeito. Nenhum trauma até aqui, né? Todo mundo vivo. Ok, maravilha. A gente tem, por fim, o que a gente chama de acessibilidade. Os intérpretes estão trocando agora. Ali a Graziele vai começar a traduzir. A Estela já pegou. A gente tem também a acessibilidade natural, que eu, particularmente, não tinha ouvido falar dessa acessibilidade, desse tipo de acessibilidade ainda, mas eu achei muito legal, que é basicamente se refere à forma como a gente pode extinguir as barreiras dentro da natureza, né? A gente não para pensar sobre isso, porque não é sobre a gente, né? Mas as pessoas com deficiência física também têm o direito de ir à praia. Elas também têm o direito de entrar no mar. Né? Elas também têm o direito de pegar sol na praia. As pessoas com deficiência física também podem fazer uma trilha. Elas têm o direito de estar em contato com a natureza também. E a gente se utiliza de recursos de acessibilidade dentro do contexto dentro desse contexto de acessibilidade natural, para que essas pessoas consigam estar ali. Eu vi recentemente um vídeo onde eu acho que eram 7 homens e eles estavam fazendo uma trilha num terreno muito cheio de pedras e árvores. E todos eles tinham as pernas amputadas, na altura do joelho, né? E eles utilizavam uma espécie de... Eles utilizavam uma prótese, e essa prótese ela não era grande, né? Era uma prótese mais ou menos desse tamanho, e essa prótese permitia que eles conseguissem caminhar nesse terreno. Isso, permitia que eles conseguissem caminhar nesse terreno cheio de pedras e, ao mesmo tempo, permitia que eles conseguissem colocar as mãos no chão caso eles tomassem algum tombo, né? Então, eles conseguiam caminhar na trilha e eles conseguiam também colocar as mãos no chão, se apoiar com as mãos. Então, esse é um dos exemplos de acessibilidade natural que a gente tem. Um outro exemplo, e aí já é uma barreira, né, natural que a gente tem. Aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem um dos maiores centros históricos do Brasil, né? E as pessoas cadeirantes não conseguem acessar o centro histórico porque as ruas são feitas de paralelepípedos, aquelas pedras quadradas, né? E a cadeira de rodas não consegue trilhar nesse espaço, né? E a gente ainda não tem nenhum projeto para que essas pessoas consigam estar nesse espaço. Ok, agora que a gente já entendeu o que é acessibilidade, a gente já viu todos os tipos de acessibilidade, entendemos que a acessibilidade ela diz sobre o processo de acesso, né, e garantia de acesso e garantia de permanência das pessoas com deficiência em todos esses espaços. A gente vai entender agora o que é inclusão, que é diferente de acessibilidade. E aí todo mundo acha que inclusão e acessibilidade é a mesma coisa, e não é. A inclusão, ela é um termo mais abrangente, que abrange mais pessoas para além das pessoas com deficiência, né? E aí, basicamente, a inclusão, ela vai dizer sobre a quebra de estereótipos e a defesa de direitos de todas as minorias. De todas as minorias, né? Vamos lá. Imagina comigo uma grande sala. E dentro dessa sala, eu consigo colocar pessoas de todos os tipos, de todos os tamanhos, de todas as cores, de todas as orientações sexuais, de todos os gêneros. Pessoas com ideologias diferentes. Eu consigo colocar todas elas dentro da mesma sala. E eu consigo fazer com que todas essas pessoas se sintam bem umas com as outras e tenham seus direitos respaldados, garantidos e as suas diferenças respeitadas. Isso é inclusão. Esse é o processo de inclusão, né? Quando eu consigo colocar, quando eu consigo ver que o outro é diferente de mim, eu sou diferente do outro,
eu consigo respeitar a diferença do outro, o outro tem os seus direitos respaldados e garantidos, e eu tenho os meus direitos respaldados e garantidos. Né? Isso é o que a gente chama de processo de inclusão. E aí, algumas das minorias que a gente tem, que precisam e que participam diariamente desse processo de inclusão, e que infelizmente sofrem com estigma social, são pessoas, por exemplo, com vitiligo, usa datilologia aí, vitiligo, pessoas albinas, que são pessoas que sofrem diariamente com estigma social, pessoas com outras doenças ou com outras doenças ou comorbidades, como a hanseníase, o HIV e a AIDS. A hanseníase, por exemplo, eu lembro que há muitos anos atrás, há uns 5 anos atrás, acho que mais, o meu irmão foi diagnosticado com hanseníase no dia do aniversário dele. E isso foi muito complicado para a gente, porque foi no dia do aniversário dele. Sabe? Você descobrir que você tem uma doença que é contagiosa e que você vai ficar com essa doença fazendo um tratamento durante o processo de 1 ano, que talvez você não seja curado no dia do seu aniversário. E eu lembro que a gente precisou orientar o meu irmão, ele gostava muito de jogar futebol. E as manchas da doença apareceram na perna dele. E ele gostava de usar aqueles calções para ir jogar futebol. E a gente orientou ele a começar a utilizar calça para esconder as manchas. A gente também orientou ele a não contar para os amigos o que estava acontecendo. Porque quando você começa o processo de tratamento para hanseníase, o teu corpo ele muda. A cor do teu corpo muda. Os dedinhos dele começaram a ficar roxos, a unha dele ficava roxa por causa da quantidade de melanina que tinha nos medicamentos que ele tomava. A pele dele escureceu, meu irmão é branco, e a pele dele ficou mais escura. Né? Então, as pessoas percebiam que alguma coisa estava acontecendo, mas ele não podia dizer o que era. Mesmo depois que ele passou pelo processo de 1 semana, que era o processo de contágio, né? Depois de 1 semana, a doença não é mais transmitida, ele pode conviver normalmente com todo mundo, fazendo o tratamento dele. Mesmo depois desse processo, ele não podia contar para os amigos dele que ele estava passando por um processo de tratamento por causa desse estigma social. E por causa dessa falta de conhecimento e dessa falta de inclusão que, infelizmente, essas pessoas ainda passam. Pessoas com HIV e AIDS, por exemplo, também passam diariamente por isso. Né? Até e aí eu vou citando coisas aqui da minha vida, que é para poder vocês entenderem melhor o negócio. Há alguns meses atrás eu perdi uma pessoa que nós não éramos tão próximos, mas era uma pessoa conhecida e eu gostava muito dele. E ninguém sabia que ele tinha HIV e AIDS. E a gente perdeu ele porque ele não estava fazendo o tratamento. E ele não fez o tratamento porque ele tinha medo de contar aos amigos, medo de contar aos familiares e sofrer estigma. Ele tinha medo e ele passou mais de 30 anos com a doença se desenvolvendo e matando ele aos poucos, sem fazer o tratamento, por causa disso. Né? Então, se a gente tivesse um pouco mais de conhecimento, se a gente pudesse alcançar mais pessoas, se a gente pudesse levar isso para mais gente, fazer com que as pessoas entendessem que o outro que é diferente de mim também é uma pessoa e também tem direitos e também, né, talvez isso não teria acontecido, mas era só para registrar. Outras minorias que também dependem do processo de inclusão, a defesa dos direitos LGBTQIA+, né, que também é uma comunidade que sofre com estigma social diariamente, e o processo de garantia de leis que respaldem os direitos dessas pessoas é a garantia de inclusão social para essas pessoas. A luta contra o racismo, a luta contra o machismo, igualdade de direitos de gênero, isso tudo é processo de inclusão. A adaptação de linguagem para crianças e para pessoas analfabetas, né, isso é processo de inclusão. Também é processo de acessibilidade neste caso. Fazer com que todos, né, dentro dessa grande sala, consigam ver a diferença uns dos outros e consigam se sentir inclusos. Esse é o objetivo primordial da inclusão. E aí eu quero que você lembre do que eu acabei de falar sobre o que é acessibilidade, para que você consiga perceber que sem a acessibilidade, a gente não tem inclusão. E sem inclusão, a gente não tem diversidade. Porque a diversidade é essa grande sala. Essa grande sala que eu citei, todas essas pessoas que fazem parte dessa grande sala,
Isso é a diversidade. E a inclusão, ela só acontece se nós tivermos diversidade. A acessibilidade só acontece se nós tivermos inclusão. Então, você consegue perceber que, por mais que a gente esteja trabalhando com 3 termos completamente diferentes uns dos outros, eles se complementam em sua essência, né? Porque um depende do outro para existir. A ideia é basicamente essa. Gente, está todo mundo vivo? A câmera de todo mundo apagou aqui para mim. Me deem um sinal de vida, pelo menos nesses emojis aqui, para ver se vocês É estão sua me entendendo. internet, amigo. Tá todo mundo foi aqui para mim, internet. apagou todo mundo. Sua internet. Tô firme aqui ouvindo. Perfeito. Vamos seguir. Gente, o que eu queria que vocês entendessem, no geral, é a diferença entre acessibilidade e inclusão, o que é a diversidade, como que a diversidade participa desse processo de inclusão, como que a diversidade participa desse processo de acessibilidade. E a minha fala hoje é para que vocês consigam entender, é uma fala complementar da fala de Cora, para que vocês consigam entender o que a gente vai fazer, né, no Ministério Dia durante esse processo, o que a gente vai tentar fazer, né, a gente vai conseguir, vai dar tudo certo. Durante esse processo de ministério e o porquê a gente não vai estar trabalhando apenas com pessoas com deficiência, né? Porque a gente está trabalhando também com o que é inclusão e com o que é diversidade. Dentro desse processo de inclusão e diversidade, a gente vai trabalhar com outros grupos sociais, né? A nossa atenção primordial está voltada para as pessoas com deficiência e com transtornos, né? Pessoas neurodivergentes e, né, em segundo plano, a gente vai estar trabalhando com outras minorias também. Só para eu finalizar a minha fala, quero citar algumas terminologias capacitistas que a gente costuma utilizar durante o nosso dia e que estão muito erradas e talvez você não saiba. Uma delas é o termo deficiente. A palavra deficiente, ele é um termo que a gente não deve usar em hipótese alguma para se referir a uma pessoa com deficiência. Porque é como se você pegasse aquela pessoa com surdez, aquela pessoa com deficiência física, enfim, e você reduz toda a existência dessa pessoa à deficiência que ela tem. Sabe? É como se você pegasse ela e você enxergasse nela somente a deficiência. E não é assim que funciona. A gente precisa lembrar que nós estamos trabalhando com pessoas. Ainda é uma pessoa. E essa pessoa tem uma deficiência. Por isso a gente vai trabalhar com o termo pessoa com deficiência. Até a sigla PCD ainda é um termo, né, que algumas pessoas com deficiência não gostam muito de utilizar, que é como se eu colocasse todo mundo dentro de uma sigla, né? Aí eu geralmente falo para eles assim, tá, mas e a gente, nós, as pessoas LGBTQIA+, a gente também tá todo mundo dentro de uma sigla. Como é que faz? Ok, outro termo, a gente não chama pessoas com deficiência de especial, tá bom? Ah, porque o filho de fulana, ele nasceu especial, ou ele nasceu com problema. A gente não trabalha com essas terminologias porque essa pessoa é especial para ti? Ela é importante para você? Você gosta dela? Você tem afeto por ela? Você está chamando ela de especial por quê? Né? Todas as pessoas são especiais para alguém, todas as pessoas vão ser especiais para alguém e todas as pessoas vão ser detestadas por alguém. Né? Então, não é porque ele tem uma deficiência que ele vai ser mais especial que as outras pessoas, que ele vai ter um privilégio acima da média. Não é assim que funciona. É uma pessoa com deficiência, ele vai ser especial para mim se ele for meu parente, se ele for meu amigo, se eu gostar dele ou não. Ou talvez eu deteste ele, porque eu também tenho o direito de detestar ele, porque não é porque ele é uma pessoa com deficiência que eu não posso detestar ele. Também posso detestar ele também pode ser um babaca, ele pode ser escroto, ele pode ser idiota. Então, a gente precisa começar a trabalhar com as pessoas com deficiência como pessoas. Né? A ideia de que uma pessoa com deficiência, o que parece que a gente põe sobre as pessoas com deficiência, uma responsabilidade que elas não querem ter. Sabe? Elas não querem ter essa responsabilidade de ser um grande herói, essa responsabilidade de ser a pessoa que supera barreiras, essa responsabilidade de ser um exemplo de superação. Não, é só uma pessoa com deficiência. E deixa ele em paz, sabe? Eu adoro aqueles vídeos
quando eu olho assim, os vídeos de pessoas com deficiência no Instagram, nossa, olha só, a pessoa com deficiência fazendo um esporte. Nossa, olha só que lindo, uma pessoa com deficiência fazendo isso. Sim. E daí? Vamos começar a naturalizar esse tipo de coisa. Vamos começar a naturalizar pessoas com deficiência sentadas em uma mesa de bar tomando uma cerveja. Vamos começar a naturalizar pessoas com deficiência namorando, fazendo sexo. Porque é isso, são pessoas, né? Antes da deficiência, a gente está lidando com pessoas. Vamos sempre lembrar disso. Que mais? Tô terminando, eu prometo. Pessoas neuroatípicas ou neurodivergentes. Não vai sair chamando as pessoas de doido por aí, não. É pessoa neuroatípica, neurodivergente. Pessoas com TDAH, pessoas com autismo, pessoas com dislexia, descalculia. São pessoas neuroatípicas, tá? Neurodivergentes. Não chamamos pessoas surdas de mudas, tá? A gente vai sempre chamar de surdo mesmo. Mudo não existe. É surdo, só surdo. Também não precisa ficar chamando de deficiente auditivo, não, que eles não gostam disso. É só surdo mesmo. E outra coisa, gente, na dúvida, pergunte. Eu sempre digo isso quando a gente fala sobre Ele sumiu? Caiu. Ele saiu. Caiu a conexão dele. Caiu a conexão. Oi, Calma. gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Voltou. Oi. É porque Voltou, saiu voltou, aqui amigo. Tinha do caído. meu celular. Deslogou aqui do celular. Só um minuto. Estão me ouvindo, né? Ok. Eu sempre falo sobre isso quando eu falo sobre pessoas com deficiência e a comunidade LGBT. Você errou o pronome de uma pessoa trans? É simples. Ou desculpa, e continua o que você estava falando. Não faz arruaça por isso. Não faz arrudeio por isso. Não faz um escândalo por isso, porque você vai tornar o negócio sobre você, e não é sobre você, é sobre o outro. Né? A ideia de que eu errei o pronome de uma pessoa trans. Nossa, amigo, me perdoa, porque eu ainda estou me acostumando com isso. E aí, você sabe como é, né? É tão difícil pra gente, porque eu te conheci de uma outra forma. Só corrige o pronome e segue o baile. Continua falando normalmente como se nada tivesse acontecido. Né? Porque você fazer um arrudeio por isso, uma arruaça por isso, vai tornar o problema sobre você, não é sobre você. É sobre o outro. A mesma coisa acontece com pessoas com deficiência. Você falou uma coisa que não deveria ter dito, ou você cometeu um erro, peça desculpa, ou desculpa, continua normalmente o que você estava falando. Você cometeu um erro, foi só um equívoco, foi só um deslize. Só continua. Não faz um arrudeio, porque não é sobre você, é sobre o outro. E se o outro corrigiu você em algum momento, nossa, desculpa, eu nem prestei atenção que era assim. Segue o baile. Né? Recentemente eu falei isso num dos grupos de WhatsApp da garagem, acho que foi no grupo dos rapazes. E aí eu disse, gente, quando o negócio não for sobre você, só escuta o que o outro está dizendo, fica, né, quietinho, ouve e segue o baile. Né? É basicamente isso. A ideia é essa. Você não tem que concordar com nada aqui. Não é sobre você. É sobre o outro. Né? Que mais? E é isso, gente. As pessoas com deficiência são pessoas super tranquilas de lidar. Não faça rodeios para falar com pessoas com deficiência. É cego mesmo, surdo, autista. Não precisa ficar rebuscando a fala para falar com eles, que eles não gostam disso. Não precisa tratar como se eles fossem uma coisa, sabe, um ovo que pode quebrar. Não precisa tratar dessa forma. Fala normalmente, se você cometer algum erro, peça desculpas, continua, então ele vai te corrigir, ou nem te corrija, talvez ele deixe passar, e tá tudo bem. Né? Encontrou uma pessoa cega na rua, não precisa pegar a pessoa pelo braço e sair arrastando ela. Ela não tá te pedindo ajuda, ela sabe o que ela tá fazendo. Se você perceber que ela tá precisando de ajuda, chega lá e diz assim, ei, você tá precisando de ajuda? Meu nome é fulano, se apresente primeiro, tá? Porque ele não tá te vendo. Meu nome é fulano, você tá precisando de ajuda? Não, não estou. Ah, tudo bem. Deixa ele seguir o baile dele. Ele sabe o que ele está fazendo. A gente tem mania de achar que as pessoas com deficiência precisam de ajuda o tempo todo, e não é assim que funciona. Eles precisam, mas nem sempre. Eu lembro que eu trabalhei na Secretaria de Pessoal com Deficiência aqui na cidade, e o nosso chefe, ele é cadeirante. E um belo dia eu estava sentado na recepção sem fazer absolutamente nada, estava mexendo no celular. E lá vem ele de dentro da sala dele arrastando uma cadeira, né? E ele vinha com a cadeira de rodas dele aqui, e ele arrastava a cadeira e levava para frente. Aí ele vinha com a cadeira de rodas e ia arrastando a cadeira para frente. Aí ele parou no meio do caminho, olhou para mim e disse assim, cara, tu não tem coragem de levantar daí e me ajudar com essa cadeira?
Aí eu disse, não. Foi o Senhor que me ensinou que eu não devo fazer esse tipo de coisa. Se o Senhor está dando conta de fazer sozinho, faça. O Senhor não está precisando de ajuda. Se o Senhor precisasse pegar um livro na prateleira de cima, eu sei que o Senhor não pode ficar de pé, eu iria lá e pegaria o livro do Senhor. Aí ele começou a rir e levou a cadeira. Então, é sobre isso. Ele não me pediu ajuda. Ele não estava precisando de ajuda. Né? Então, a gente precisa começar a ver as pessoas com deficiência dessa forma. Como pessoas, como eu, como você, e como alguém que não precisa de auxílio o tempo todo, não precisa ficar sendo bajulado o tempo todo. Ok? Ok? Eu ia perguntar alguma dúvida, mas ainda não está na hora da dúvida. Para finalizar, eu gostaria de... A Cassi já antecipou ali os nomes, mas eu gostaria de fazer, entendeu, a apresentação para vocês da equipe do Ministério Dia, a minha apresentação, porque a Cassi roubou a minha fala. Gostaria de fazer a minha apresentação, entendeu? E dizer para vocês quem é quem dentro do Ministério Dia, porque sim, nós somos uma equipe extremamente organizada e a gente destinou papel para cada um, entendeu? Que é para poder você saber com quem falar quando você tiver uma demanda, entendeu? Vamos lá, deixa eu pegar minha pesca aqui. Primeiro, gente, eu quero agradecer aos intérpretes de Libras, o Igor e a Grazi, que se disponibilizaram para estar aqui conosco hoje. São os meus alunos, tá, gente? Por favor, uma salva de palmas para os meus alunos que arrasaram muito hoje, traduzindo o nosso culto, entendeu? É sobre isso. Gente, como a Cora disse, a gente iniciou esse projeto com o curso de Libras, né? Há uns 6 meses atrás. Eu sei que a maioria de vocês devem ter visto a divulgação que a gente fez. Alguns conseguiram fazer a inscrição, não conseguiram dar continuidade ao curso. E aí, eu costumo dizer que eu comecei com um grande exército, né, de Gideão, e eu finalizei só com os 300, né? Os 300 corajosos, valorosos, que ficaram comigo, né, do início até o fim desse processo. E aí eu gostaria de apresentá-los. Na secretaria, dando para a gente todo o suporte que a gente precisa, todo o apoio que a gente precisa, ela, entendeu? Que eu disse para ela essa semana que sem ela nós seríamos menos que um grão de areia. Eu disse, cara, sem você nós seríamos menos que um grão de areia. Ela que quer fazer tudo ao mesmo tempo, e ela quer fazer um slide para cada coisa, ela quer fazer um roteiro para cada coisa, uma ata para cada coisa, tudo ela quer registrar, entendeu? Nossa querida irmã Cora, por favor, uma salva de palmas para minha irmã Cora, entendeu? Ela foi, gente, ela organizou tudo isso daqui, entendeu? Eu sou só figurante nesse negócio aqui. A Cora foi que fez todo o nosso processo burocrático acontecer. Foi a Cora. Junto com a Cora na secretaria, ela que quase não fala, mas quando ela fala, segura, porque vem coisa por aí, entendeu? Não cometa nenhum erro perto dela, não fale nenhuma bobagem perto dela, porque ela vai te refutar, e vai te refutar com muita maestria. Nossa querida irmã Cassiane. As meninas vão estar, gente, auxiliando a gente no processo de secretaria e vão estar permeando entre os projetos, né? Auxiliando os meninos aí nos projetos. Como representante dos intérpretes de Libras e responsável pelo projeto Garagem Acessível, que é o nosso projeto de palestras e de cursos, nós temos ela, que é extremamente esforçada e que conseguiu aprender Libras da noite para o dia, e aí quando o curso começou, do nada, ela já estava interpretando música, ela já estava fazendo interpretação, eu não sei de onde que ela tirou interpretação, assim, do nada, entendeu? Ela que é extremamente ansiosa e afoita, que nem eu, e a gente combina muito, entendeu? Nossa querida irmã Yuna. Como representante da área de diversidade e intermediador dos demais ministérios, né, que vai estar lidando aí com os demais ministérios, fazendo aí todo o processo burocrático e como é o nome daquela palavra, gente? Eu esqueci, era uma palavra importante que eu ia falar. Mas, enfim, ele que está somando comigo na equipe enquanto pessoa neurodivergente, entendeu? Porque eu não podia ficar sozinho nessa equipe enquanto pessoa neurodivergente, porque senão eu ia surtar. Nosso querido irmão Christian.
e dando apoio geral nos demais projetos, fazendo o restante do serviço braçal, entendeu? Que a gente tem muito trabalho para fazer, entendeu? O meu casal preferido da garagem, entendeu? Tainara e Yolanda. Gente, e para finalizar, eu quero agradecer a pastora Thaisa, não sei se ela está aqui, que ajudou a gente com as imagens de divulgação. Também não posso deixar de agradecer a Miriam, porque sem a Miriam a gente não estaria aqui, porque foi ela que me deu os primeiros chutes para a gente começar esse projeto, para fazer esse projeto acontecer. E, gente, quero agradecer a Garagem pela oportunidade de fazer esse projeto acontecer. Eu lembro que, desde a Igreja Fundamentalista, eu sempre tive vontade de executar um projeto como esse, né, trabalhar com Libras na igreja, trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência na igreja, mas, infelizmente, dentro da Igreja Fundamentalista, as coisas acontecem de uma forma muito burocrática, né, você precisa atender muitos pré-requisitos, e eu não tinha esses pré-requisitos, né, para atender, e aqui na Garagem, nada me foi cobrado, e vocês me deram de presente uma equipe incrível, e a gente conseguiu executar com maestria isso aqui, fazer isso aqui acontecer, e é daqui para frente a gente vai conseguir, e como eu sempre digo, vai dar certo. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. É isso, Garagem. Eu voltarei, amigo Artânio. Eu voltarei, prometo. Eu esqueci de falar uma coisa, Cássia, só um minuto, me perdoa. Eu esqueci de falar uma coisa. A gente vai abrir uma nova turma de Libras, tá? Para o pessoal. E quem não teve a oportunidade de fazer o curso comigo não vai ter a oportunidade de novo, porque eu cansei, não vai ser eu. A Yuna que vai cuidar disso, entendeu? E outra coisa, um dos nossos primeiros projetos, eu esqueci de mencionar isso, um dos nossos primeiros projetos é tentar fazer algum tipo de formação, algum tipo de oficina voltado especialmente para a liderança da igreja, né? Porque a gente entende que a gente precisa partir de lá para conseguir atingir os membros, né? Então a gente vai iniciar o nosso projeto, a nossa semeadura lá na liderança para a gente poder, né, dar continuidade a esse projeto. Vai dar certo, Brasil? Obrigada. A Cora está nos lembrando ali do formulário também. A Estela levantou a mão. Gente, ficou mudo só para mim, foi o que aconteceu. A Estela ela levantou a mão, mas pediu um tempo. Eu vou fazer a tradução. Não te vejo. Afasta da câmera, eu não tô te vendo. Afasta da câmera. Afasta. Perfeito. Ela disse que aconteceu alguma coisa com a filha dela e que ela vai atender a filha dela e retorna. Passa para o próximo, Cássia. Eu estava falando do formulário que a gente vai fazer para criar um grupo. Estava lá no nosso roteiro. Não sei se tem mais detalhes sobre ele. Sim, gente, a gente vai disponibilizar um formulário para as pessoas com deficiência e para as pessoas neuroatípicas da garagem, para que a gente consiga montar o nosso grupo de WhatsApp, tá? Junto a esse formulário, a gente também vai fazer registro das pessoas que não têm deficiência, mas que convivem com pessoas com deficiência, para familiares de pessoas com deficiência, porque a gente consegue entender que não só as pessoas com deficiência precisam desse apoio, né? As mães atípicas precisam muito disso aqui, e na grande maioria das vezes as mães atípicas são mães solo, né, e elas não têm apoio de ninguém. Então o nosso objetivo é esse, a gente vai abrir um formulário e
E aí, quando a gente tiver isso pronto, a gente vai colocar lá no grupo de informações da garagem. Então, acredito que essa era a nossa parte da apresentação, e como de costume, vamos abrir para comentários, lembrando sempre que em torno de 3 minutos, para que mais pessoas possam participar, e dando também preferência para pessoas, se por acaso estão dentro do nosso público-alvo, mas também fora dele. É a Jusce? Oi, gente, boa noite. O motivo de eu estar falando aqui é só para parabenizar o que a gente já parabenizou aqui, batendo palmas, botando coraçãozinho. Artânio, que orgulho que eu tenho de você. Tenho muito orgulho de você, porque em meio a tantas dificuldades, problemas de saúde, você conseguiu, cara. E meus parabéns para você e para essa equipe linda, Iuna, Cora, Yolanda, Tainara, Christian, Cassi. Eu comecei nessa turma, não pude dar início por metódico, não estava podendo, mas se eu entrar no próximo curso, eu vou até o final, porque vocês me encheram de orgulho. Que privilégio fazer parte de uma igreja que está valorizando, sabe, algo que é tão importante. Eu acho que de todos os cultos ministeriais da garagem, vocês bateram, inclusive, o culto ministerial da rede de apoio LGBTQIAPN+. Vocês estão de parabéns. Que orgulho, gente. Um beijo e parabéns, parabéns, parabéns. Vocês merecem. Obrigada, Jusce. Pastor Berloffa? Gente, boa noite. Boa noite a todos, todas, todas. Uma vez eu estava pregando numa igreja anglicana e que tinha também um ministério de inclusão, e as pessoas ali me batizaram, né, e falaram, pelo que eu me lembro, né, cara, eu era o pastor de boné com barba. Boné com barba. Então esse é meu nome em Libras, e eu estou muito orgulhoso também. Eu falo não só por mim, mas em nome da garagem, viu, Artânio, toda a equipe. Em tão pouco tempo, saíram de uma ideia para um curso, para uma conclusão, para pessoas formadas, para uma equipe formada, ministério com cargos, enfim. Além de ser importante, é inspirador para a nossa comunidade, viu? Então, parabéns, continuem, que a nossa comunidade possa apenas conseguir apoiar o trabalho de vocês em tudo que for preciso. Cobrem de nós o que vocês necessitarem, o que achar que é possível de fazermos, tá bom? A igreja é nossa, tá bom, gente? Parabéns, Deus abençoe e ótima noite.